Depois dele, agora está vindo o David Gamble Jr., que é o cara das sanções. Daqui a pouco vem outro. Será que realmente eles estão querendo se aproximar do Brasil de Lula, que a todo momento está insultando o Trump, e até mesmo na discussão do Trump com o Zelensky, o Lula vai lá dar pitaco? Eles vão pegar o Alexandre de Moraes para sancionar pesado sanções ou FEC, que são aquelas sanções financeiras internacionais, para dar de exemplo não apenas aos juízes dos Estados Unidos, ativistas, para que eles não se metam à besta de fazer a mesma coisa, como também usar o Alexandre de Moraes como aviso para a União Europeia. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Governo Trump congela todos os subsídios de Harvard. Decisão foi anunciada em carta da Secretaria de Educação dos Estados Unidos, Linda McMillan. A Secretaria de Educação dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que o governo americano não concederá novas subvenções à Universidade de Harvard e que a instituição desrespeitou o sistema de educação superior do país. Em uma carta publicada na rede social X, McMillan afirmou que a universidade não cumpriu suas obrigações legais, seus deveres éticos e fiduciários, suas responsabilidades de transparência e qualquer aparência de rigor acadêmico. Donald Trump não está para brincadeiras. Trump vai reabrir Alcatraz para abrigar os criminosos mais violentos da América. O presidente Donald Trump ordenou que seu gabinete reabra e expanda Alcatraz, antiga prisão em uma pequena ilha da Califórnia, fechada há 6 décadas. A prisão, famosa por sua fuga inevitável devido a fortes correntes oceânicas e as águas frias do Pacífico que a cercam, era conhecido como The Rock e abrigava alguns criminosos mais notórios do país. A missão de David Gamble é extensa e Trump vai para a ofensiva. Gamble, responsável por sanções nos Estados Unidos, tem uma agenda em Brasília, onde vai visitar Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de apurar os casos de violações dos direitos humanos, Gamble também vai tratar de assuntos sobre o narcotráfico na América do Sul. Se baseando numa notinha da enviesada Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, e hoje temos a CNN já dizendo, olha, não, fontes seguras do governo dos Estados Unidos dizem que a prioridade 1 é conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que sim, serão discutidas sanções a Alexandre de Moraes e não só a ele. Quais são as informações que o senhor pode nos passar? Está correto, Lacombe. A gente sempre tem a precaução de nunca transmitir tudo, porque por vezes isso pode alertar os nossos inimigos a ter uma estratégia defensiva mais apurada. No entanto, está correto, tá? Essa informação da prioridade de encontrar com o presidente Bolsonaro. E isso tudo ocorre porque ontem eu estava no programa 4x4, né, com vocês. Antes eu falei com a Folha de São Paulo e antes eu falei com outro órgão de imprensa também. Então o que o Jamil Chad, o que ele faz? Ele, sabendo que a população não estava ciente ainda da questão de crime organizado, segurança pública, ele puxa essa pauta para dizer que, olha, eles estão indo para resolver essa pauta daqui, de segurança pública, né, de colocar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações criminosas, o que é uma verdade, só que aí entra a meia-verdade dele. Aí ele tenta me diminuir, porque ele acha que eu estou tendo muito resultado nesse trabalho aqui nos Estados Unidos, ele não pode deixar o Eduardo Bolsonaro ficar grande perante a opinião pública. Então ele tenta me dar uma reduzida, vamos assim dizer, na minha moral, para dizer que, olha, eles estão indo para tratar de segurança pública, era uma pauta que já estava na agenda. E aí eu fiz questão de lembrar o seguinte, né? Que a fonte que ele diz que informou isso a ele é a Embaixada Americana, que vai ter gente boa lá, com certeza. Mas também, ali, a maioria é o pessoal remanescente ainda do governo Biden. O Trump ainda não indicou o seu embaixador para representar a nova administração Trump e americana para o Brasil. Então, o Jamil Chad, ele, na verdade, ele está enfiando os pés pelas mãos, e eu gosto muito disso, sendo bem sincero. Por quê? Porque depois, quando a verdade vem à tona, e ele não tem como confrontar mais a realidade, ele acaba perdendo o crédito dele, e eu saio dessa disputa maior ainda. Então, Jamil Chad, muito obrigado pela moral. A gente está não só, né, no programa 4x4, na timeline, em outros locais da rede social, mas também
agora no mainstream media lá do Brasil, furando a nossa bolha. A CNN está dizendo, olha, a informação do deputado Eduardo Bolsonaro é correta. Não, é engraçado, o Olavo gostava muito de falar assim, né, que os jornalistas, eles sempre falam depois, né? A imprensa, quando tenta esconder alguma coisa, ela é obrigada a falar de certo assunto quando todo mundo já sabe. E aí, o vídeo do Eduardo tinha viralizado, né, a publicação dele no Instagram, no X, tinha viralizado, e aí os caras vieram tentando desmentir o negócio, e a coisa ficou Eles nem cada vez sabiam pior. que ia ter, eles nem sabiam que ia ter essa visita ao Brasil. Exato. Nem sabiam. Aí, de repente, não, vem sim, mas não é por causa do Eduardo Bolsonaro, é por causa da segurança pública. Eu falo, calma aí, guerreiro. O americano, do governo Trump, vai tratar de CV e PCC com o governo Lula? Pô, ficou fácil desmentir, ficou fácil desmentir. Devagar Não, comigo, né, de menor? E é sempre aquela coisa bem enviesada, né, Eduardo? Porque você vê o seguinte, a fala da embaixada americana por si só não desmente o que você disse. Ela só complementa, ou seja, ela diz o seguinte, ó, ele vai fazer tais coisas, tá? Mas ela não negou que ele também vai fazer outras. Ou seja, as agendas que você falou com o Flávio Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro, não foram desmentidas pela embaixada. A embaixada só disse que vai ter outras coisas para fazer. Eles devem se encontrar também com o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, o deputado Paulo Bilinski, devem se encontrar também com o presidente da Credem, o Felipe Barros. Então, eles estão se movimentando. E um ponto que eu trago aqui, para a gente falar um pouquinho também, é que, por exemplo, o governo Biden, quando ele mandava um mensageiro ao Brasil, como mandou o diretor da CIA, como mandou o seu conselheiro nacional de segurança, o Jake Sullivan, e várias outras autoridades, um ano antes da nossa eleição, né, por coincidência, vamos assim dizer, eles sempre vinham para cá para tratar de outra pauta, né? Então, saibam vocês aí, telespectadores da Timeline, que nesse mundo internacional, na diplomacia e etc., sempre existem os recados. E muitas das vezes eles não vão ficar explícitos. Eles podem perfeitamente falar que oficialmente essa é uma visita para tratar de X assunto. Mas chegando no Brasil, eles falam de X, Y e Z. Né? Vale lembrar, há pouco tempo atrás, teve um senador de Montana, né, inclusive membro da Credem lá do Senado norte-americano, o Steve, esqueci o nome dele agora, Davis, se não me engano. Ele veio ao Brasil e se encontrou com o Geraldo Alckmin. Se encontrou com a secretária executiva do nosso MRE. O que ele falou ali? Depois dele, agora está vindo o David Gamble Jr., que é o cara das sanções. Daqui a pouco vem outro. Será que realmente eles estão querendo se aproximar do Brasil de Lula, que a todo momento está insultando o Trump, e até mesmo na discussão do Trump com o Zelensky, o Lula vai lá dar pitaco? Está difícil de engolir essa narrativa da imprensa. E caso realmente se concretize isso que o Eduardo Bolsonaro falou, de que realmente ele vai para ouvir autoridades brasileiras, para ouvir pessoas, no caso, ouvir até mesmo uma vítima, que seria o próprio Bolsonaro, essa divulgação me parece que é um recado. É, ao mesmo tempo, uma, digamos assim, uma tranquilização ao povo no sentido de que, olha, nós não esquecemos de vocês, estamos agindo aqui, e também um recado para as autoridades que estão sendo colaboracionistas do regime. É como se deixassem ali mais um bilhetinho dizendo: nós não esquecemos de vocês, estamos indo aí sim, e vamos procurar saber, sim, mais sobre o Alexandre de Moraes. Estamos, sim, enviando o nosso chefe de sanções. Olha o cargo do homem que está indo, gente. Olha o cargo dele. Coordenador de sanções. Por que o coordenador de sanções vai estar indo para ver terrorismo, tráfico? Coordenador de sanções é para discutir sanção. Será que eu estou ficando maluca? Então, isso me parece claramente um recado, dizendo, olha, estamos olhando vocês, estamos tendo problema aqui nos Estados Unidos também com juízes ativistas. Aqui ainda é ativismo. Né? No caso do Brasil, a coisa já passou do ativismo, já passou a ser prática de crime mesmo, crimes judiciais. Aqui nos Estados Unidos ainda é um ativismozinho político. Então, eles estão vendo que o Brasil é um caso ainda bem sucedido de domínio judicial. Política dominada pela justiça.
E na minha percepção, aí é uma análise minha, tá? É uma opinião minha. Na minha opinião, eles vão pegar o Alexandre de Moraes para sancionar pesado sanções ou FEC, que são aquelas sanções financeiras internacionais, para dar de exemplo não apenas aos juízes dos Estados Unidos, ativistas, para que eles não se metam à besta de fazer a mesma coisa, como também usar o Alexandre de Moraes como aviso para a União Europeia. Me parece que quem vai ser o bode expiatório disso aí, vai ser pego como exemplo, vai ser o Alexandre de Moraes. É como se os Estados Unidos estivessem olhando, quem vai ser o juiz no mundo que a gente vai pegar para sancionar e para dar como exemplo para todos os outros países, inclusive para a gente aqui internamente? Aquele careca lá do Brasil. Melhor exemplo. Melhor exemplo. Eles não se dão, hoje em dia, esse governo do Trump não se dá nem com o governo brasileiro. Aliás, é cheio de reservas, né? Aproximação do Lula com a China, navio iraniano, o Lula querendo dar um chega para lá no dólar, querendo tirar o dólar das transações comerciais. Então não tem por que os Estados Unidos quererem ali ficar babando o ovo do Lula. E o mercado brasileiro nem é tão importante para os Estados Unidos assim, a ponto de querer ficar babando esse ovo. Eles vão fazer isso com Alexandre de Moraes e não vão sentir nada de volta. Só vão ter vantagens fazendo isso. Porque vão mandar o recado para o judiciário do mundo todo e daqui, internamente dos Estados Unidos. E outra coisa, quando você divulga... Agora eu estou dando aqui um outro argumento, porque eu vi gente falando assim, até um argumento razoável. Falando assim, mas se eles quisessem sancionar, eles sancionariam e ficariam quietos, não precisa ficar divulgando, não precisa ficar falando alto, dizendo que vai, que quem fica falando muito não faz. É até um argumento razoável. Mas eu digo para vocês o seguinte, quando você faz essa ação de maneira mais exposta, quando você divulga, olha, está indo um cara lá discutir, ouvir autoridades, isso e aquilo, você aumenta a autoridade de uma eventual futura sanção internacional, porque é uma demonstração de que houve realmente esforços de busca da verdade. Então, no cenário internacional, quando você toma essa atitude de enviar um agente para ouvir as pessoas, para estudar o que está acontecendo, a comunidade internacional vai ver essas eventuais sanções como algo mais legítimo. Eles vão falar, não, poxa, não foi uma canetada simplesmente, eles foram lá estudar o caso, ouvir as pessoas. Não foi uma atitude simplesmente política, porque o Trump não gosta do Lula, não gosta do Alexandre de Moraes. Não, eles mandaram lá uma equipe para estudar o caso e tal. Então você ganha muito mais credibilidade internacional quando você manda uma comitiva antes para estudar o caso. As pessoas vão confiar mais nessa eventual decisão futura de sanções, até porque as sanções são muito graves, as sanções financeiras. É a pena de morte financeira. Lembrem-se de que os Estados Unidos sancionaram já o juiz da Suprema Corte da Venezuela, Michael Moreno, e sancionaram com as sanções OFAC, ou seja, essas sanções financeiras, pena de morte financeira. E por que o Michael Moreno é o juiz lá da Suprema Corte da Venezuela, tá? É como se fosse o STF da Venezuela. Já teve juiz sancionado. E o que o Michael Moreno fez? Ações que minaram a democracia na Venezuela. Então, segundo a ótica dos Estados Unidos, esse juiz minou a democracia na Venezuela. Usurpou funções do Congresso. Vocês conhecem algum juiz ou alguns juízes que faz isso? Usurpar funções do Congresso? Pois bem, foi o que o Michael Moreno fez. Ele permitiu que o Nicolás Maduro governasse por decreto. Ou seja, era juiz da Suprema Corte, amiguinho do regime.
Hoje o Michael Moreno não pode entrar nos Estados Unidos. Ele teve os seus ativos aqui nos Estados Unidos todos congelados. Ele não pode contratar com empresas americanas, ele não pode ter um American Express, não pode ter um cartão Visa. Não pode ter nem conta em banco mais. Todos os bancos são ligados pelo SWIFT. Então, ele sofreu a pena de morte financeira, que é a sanção que está sendo esperada para o Alexandre de Moraes, vinda daqui dos Estados Unidos. E lembre-se de uma coisa, vamos acrescentar aqui, a coisa melhora. A coisa melhora. Depois que os Estados Unidos sancionaram o juiz Michael Moreno da Venezuela, Canadá e União Europeia fizeram a mesma coisa. Então, hoje o Michael Moreno não é sancionado só nos Estados Unidos. Ele também não pode viajar para o Canadá, não pode viajar para nenhum país da União Europeia, ou seja, não pode ir para Portugal. Vocês conseguem pensar em algum juiz da Suprema Corte que adora fazer festinha em Portugal? Então, Alexandre de Moraes, sofrendo essas sanções dos Estados Unidos, fatalmente vão vir logo em seguida outras sanções de outros países e talvez, quem sabe, União Europeia. Aliás, já tem, eu mostrei no TV em Justiça da semana passada, já tem um projeto de resolução protocolado lá na União Europeia pelo eurodeputado polonês Dominik Tarczyński. A gente falou disso na semana passada, buscando sancionar o Moraes por lá. Então, assim, já está acontecendo. O primeiro, claro, é o ponta de lança ali, o Alexandre de Moraes, mas nada impede, daqui a pouco, né, de ir pesquisando outras pessoas ali que atuaram para segurar o Moraes onde ele está, não é? Então, nada impede disso chegar no Gilmar Mendes da vida, disso chegar até mesmo no Barroso. Recentemente, o Barroso fez notinha, dizendo que apoia o Alexandre de Moraes. Está ali, está assinando embaixo, que endossa. Então, se ele está endossando, por que não estender as sanções também ao Barroso? Então, isso está sendo muito discutido. Alexandre de Moraes, talvez os outros ministros, Paulo Gonet, porque se tornou claramente um agente do regime, né? Os auxiliares do Alexandre de Moraes, juízes auxiliares de gabinete. Não adianta, eu sei que saíram, né? Pediram exoneração, né? Não adianta, já praticaram os atos, tá? Já praticaram os atos, já está feito. Ainda que corrija depois, a coisa já aconteceu, a bosta já foi feita. Então não adianta pedir exoneração agora, se os crimes já foram cometidos. Certo? Então é isso, essa é a minha opinião. É por isso que eu acho que quem tem razão nessa história não é o Jamil Chad, é o Eduardo Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer amanhã ou depois. Vamos aguardar aí os acontecimentos, as notícias, certo?